Olá, como você está? Graças a Jesus, chegamos hoje ao 26º dia. E hoje, 26º dia, tem como título Entendendo a Misericórdia de Deus. Já começamos com o quadro Experimente a Verdade. Você acaba de chegar em um jantar à bela casa de um dos homens mais influentes de Israel, chamado Simão, o fariseu. Antes de começar o jantar, uma pessoa não convidada entra sorrateiramente para ver Jesus. Embora não convidada, não é desconhecida aos participantes do jantar. Essa mulher é famosa por sua imoralidade, uma prostituta. E ela quer ver Jesus. Que situação desconfortável. Talvez Jesus deva de fato falar com ela, mas esse não é um lugar nem um momento certo. Então, o desconfortável se torna constrangedor. Ela começa a chorar por detrás de Jesus, silenciosamente. Depois, de forma audível. Todos na festa fazem de conta que não veem o óbvio. A mulher faz então algo que ninguém consegue ignorar. Curva-se diante de Jesus e deixa que as suas lágrimas escorram suavemente sobre os seus pés empoeirados. É quase perceptível o silenciar de todos naquela sala. Ninguém sabe o que fazer ou dizer. Em seguida, acontece o imponderável. Com o cabelo, o próprio cabelo, ela começa a enxugar as lágrimas dos pés de Jesus. Naquela cultura, as prostitutas deixavam o cabelo solto em público. Mulheres de família mantinham o cabelo coberto. Essa mulher, obviamente, não sabia se portar em companhia de gente da elite. Parecia ostentar a sua imoralidade. Depois, derrama perfume sobre os pés de Jesus e termina de enxugá-los com o cabelo, enquanto a fragrância enche a sala. Você pode imaginar os pensamentos que invadem a mente dos presentes. Isso é ridículo. Será que Jesus não sabe como é horrível a aparência dela? Que desperdício derramar perfume sobre pés empoeirados. Essa mulher não se encaixa aqui. Não precisamos imaginar o que Simão está pensando. A Bíblia mostra que o anfitrião de Jesus disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher e não deixaria que ela tocasse. O mestre conhecia os pensamentos de Simão e tinha uma resposta para ele. Antes de ouvir essa resposta, pergunte a você mesmo: o que eu teria pensado? É fácil olhar para Simão com a nossa autojustiça. Se você estivesse naquele dia, não teria se sentido ao menos um pouco constrangido? Jesus não ficou nem um pouco constrangido. Enxergou além das sutilezas sociais e das dificuldades culturais e viu o coração daquela mulher. E ele conta uma história fácil de compreender para nos ajudar a ver o coração dela também. Uma história sobre duas pessoas que receberam perdão de uma dívida. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com quem lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? A resposta é óbvia: aquele quem foi perdoado a dívida maior. Jesus então pinta um quadro para Simão que ensina uma verdade profunda sobre o amor. E ele diz a Simão: você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, um gesto comum de bondade a um visitante cuja cabeça estava suja de pó da caminhada, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus mostra a Simão o coração de uma mulher que amou a Jesus profundamente, porque sabia o quanto ela tinha sido perdoada. Jesus conclui isso com um fantástico princípio do amor. Aquele a quem foi muito perdoado, ama muito. Aquele a quem pouco foi perdoado, ama pouco. Baseado em Lucas 7, do 36 até o verso 50. Que impressionante! Quando você resume tudo isso, tem a escolha. Pode ser como Simão, grato por tido uma vida moral melhor do que a maioria das pessoas, ou pode ser como a mulher, grato pelo tanto que lhe foi perdoado. Jesus ensina que aqueles que fazem
a escolha que ela faz, mesmo até o ponto do constrangimento, aprofundam o seu amor por ele. Deus quer que sejamos misericordiosos porque Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é arrebatadora. O segredo de um coração misericordioso está em enxergar, realmente enxergar, a misericórdia de Deus para com alguém. Quanto melhor compreender a misericórdia que Deus me deu, tanto mais misericórdia será para com as pessoas. A graça e a misericórdia de Deus são presentes e merecidos para você. Se você pudesse fazer por merecer o favor de Deus, poderia facilmente desenvolver uma atitude julgadora para com aqueles que não tivessem feito por merecer o que você recebeu. A Bíblia orienta todos nós a que compareçamos com intrepidez diante do trono de Deus, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Nunca esquecerei o retrato de graça e misericórdia que recebi quando estava no ensino médio. O senhor e a senhora Power, nossos vizinhos, eram um casal simpático. A senhora Power tinha mais de 20 cenários e um grande tanque com peixes tropicais, de que cuidávamos quando eles viajavam. Um dia, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, ela decidiu: Tommy, já tem idade para isso. Vou pagar para ele cuidar dos peixinhos e de alguns passarinhos enquanto estivermos fora por uma semana. Aceitei o trabalho. Tudo o que eu precisava fazer era dar comida para os passarinhos e os peixinhos uma vez por dia. Isso eu sabia fazer. As coisas corriam bem até lá pelo terceiro dia, quando uma frente fria atingiu nossa região. Fazia mais frio do que tinha feito durante anos nessa época. Fui à casa deles para dar comida aos canários naquela manhã, quando abri a porta para o pátio dos fundos, em que eu encontrava o cercado onde estavam os passarinhos, parecia haver algo errado. Voltei para casa e perguntei à minha mãe: Mãe, quando passarinhos dormem, eles ficam deitados no chão de pernas pro ar? Todos os 21 canários daquela senhora tinham morrido. Todos. Se isso fosse o fim da história, seria ótimo. 2 dias depois, a bomba no tanque dos peixes parou de funcionar. Quando fui dar a comida a eles, descobri que todos também tinham morrido. Não é preciso dizer que não fiquei na expectativa pela volta do casal Power. Quando os meus vizinhos voltaram, com os olhos abatidos, gaguejei a história do que tinha acontecido. A senhora Power, minha vizinha, mostrou-me bondade. E em vez de dizer o que eu poderia ter feito diferente, ela falou: Não foi culpa sua, vai ficar tudo bem. Então, enquanto eu estava na porta para sair correndo, ela fez mais uma coisa. Interrompeu-me, deu-me um envelope e disse: Aqui está o seu dinheiro por cuidar dos meus canários e dos meus peixinhos. Respondi: Eu não posso aceitar o dinheiro. E ela insistiu: Você precisa aceitá-lo. E eu entendi que aquilo realmente foi um presente imerecido. Só anos mais tarde percebi que ela devia ter lido Os Miseráveis. Lembra-se da história de Victor Hugo sobre Jean Valjean, um mendigo e ladrão comum que é tratado com bondade por um bispo que o recebe na sua casa? Valjean retribuiu a bondade ao roubar os garfos e as colheres de prata da casa e fugir noite adentro. Por acaso, ele é interceptado por policiais que descobrem a prata e o levam de volta à casa do bispo. O bispo poderia ter falado simplesmente: sim, ele levou a prata. Mas Valjean teria sido condenado a passar o resto da vida na prisão.
Então, em vez disso, em um ato incrível de graça, o bispo disse: sim, eu queria que ficasse com esses talheres, mas você se esqueceu desses castiçais de prata que ficaram aqui em casa. E deu também a Jean Valjean o castiçal que ele não havia roubado. Mais adiante no livro, e eu vou fazer uma pausa só para te explicar, ele está contando uma parte do livro, né? Que conta a história dos miseráveis, que conta a história de Jean Valjean, que vai falar sobre a Revolução Francesa e algumas coisas são bem interessantes. Mais adiante no livro, o Hugo escreve sobre esses dois castiçais de prata e diz: tudo de Jean Valjean está contido neles. Toda a sua vida, toda a sua identidade estão contidos nesse ato de graça. Essa é a intenção da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Para quem não sabe a história, Jean Valjean, ele se converte, ele muda seu coração e a sua vida depois daquele ato de bondade que o bispo tem para com ele. Essa é a intenção da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Toda a nossa vida deve estar contida no ato da graça dele. O que Deus nos deu em Jesus Cristo e por meio dele. Seu perdão está contido nesse ato de graça. Seu futuro está contido nesse ato de graça. Seus relacionamentos com Deus e as pessoas estão contidos no grandioso ato de graça do Pai. E assim, encerramos hoje o nosso 26º dia com o seguinte pensamento: Deus quer que sejamos misericordiosos, porque Ele é misericordioso. Um versículo para você memorizar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Uma pergunta para você considerar: eu já aceitei o presente de Deus, do perdão misericordioso e da graça para uma vida nova? Amanhã vamos falar sobre entendendo o juízo de Deus. Que Deus te abençoe e que você entenda cada vez mais sobre essa misericórdia do Senhor. Eu sempre defino que graça é aquilo que nós não tínhamos o motivo por que receber, mas recebemos. Isso é graça. É algo que nós não merecíamos e Deus nos deu. E o que é misericórdia? É aquilo que nós merecíamos receber, mas Deus não nos deu. Lembre-se disso. A graça dá a você uma salvação que você não merece. E a misericórdia livra você de um castigo, de uma correção, de um inferno. Podemos até assim mesmo dizer que eu e você merecíamos. Mas, pelo riquíssimo amor e misericórdia que Ele nos amou, e pela graça dEle, Ele nos deu um céu que não merecíamos. Ele nos deu um céu, nos deu uma salvação que nós não merecíamos e cancelou a nossa ida para o inferno. Um beijo no coração e que Jesus abençoe vocês de forma poderosa.